Ok, galera, criamos o banco de dados. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto de histórico, tá? Só que antes de explicar o que é o histórico, deixa eu rodar aqui a minha aplicação para vocês entenderem, tá? Gente, eu tenho aqui uma aplicação que vai representar um nível de um tanque de uma máquina, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, nível 30%, 50%, enfim, tá? Isso aqui vocês estão percebendo, né, que através do Ellipse Modbus Simulator, que eu configurei uma tag do tipo Word que vai representar o nível do tanque aqui para mim, tá? E aqui eu estou controlando, né, as informações dessa tag através do endereço 1 da minha rede Modbus aqui. Gente, o que eu quero fazer então? Vocês perceberam que eu criei aqui uma tag nível e em cima dessa tag nível eu quero armazenar todas as informações, presta atenção, todas as informações oriundas dessa tag nível que está conectada ao meu sensor de nível, né? Eu quero armazenar no banco de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos eu quero que o CLP vá lá, mande informação do nível atual do tanque para mim, e essa informação eu quero salvar no banco de dados, de tal maneira que eu quero fazer uma consulta aí no futuro, tá? Bom, gente, a tag que eu vou trabalhar aqui é a tag que eu havia acabado de criar, né, que é uma tag chamada nível. Então essa nível aqui vai representar o nível do meu tanque, tá? Então essa tag nível aqui representa para mim o nível do meu tanque aí, tá bom? Bom, o que eu preciso fazer agora? Pessoal, o que eu preciso fazer agora? Para que eu possa salvar as informações desse nível do tanque no meu banco de dados, eu preciso criar um objeto aqui em banco de dados chamado histórico. Tá vendo? Inserir histórico em... Bom, vou inserir aqui no projeto. Tá? Vamos lá. Bom, quais são os históricos? O histórico, gente, nada mais é do que uma tabela que o Ellipse vai criar aí no banco de dados, e essa tabela vai armazenar as informações da minha tag. No caso aí a tag chamada de nível, né? Ou seja, de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos eu quero ir lá e verificar qual é o nível do tanque e logo em seguida inserir um registro no banco. Verifico qual é o nível do tanque, insiro um registro no banco. Verifico qual é o nível do tanque, insiro um registro no banco. Ou seja, eu quero criar, gente, um histórico de qual é o nível, baseado em data e hora, né? Ou seja, tal data, tal hora, eu estava com tal nível naquele tanque, tá? Então, basicamente, gente, o objeto histórico é para isso, tá? Você pega esse objeto histórico, associa ele a um banco de dados, no caso aqui é o SQL Server, né? Define os campos que você quer salvar, tá? E logo em seguida você cria as tabelas, o próprio Ellipse já vai fazer isso para você, né? E automaticamente o objeto histórico já vai entrar em operação, tá? Então vamos lá. O que eu quero salvar, né? Ou seja, o que eu quero salvar no meu banco de dados? Primeiro, eu quero salvar numa tabela, primeiro na coluna, né, uma coluna que contenha a data e hora vamos dizer assim, a data e hora que está representando o nível daquele tanque. Ou seja, o nível daquele tanque no meu caso aqui, no dia 26/4/2020, às 5:02 da tarde, estava com 70%. Aí no dia 26/4/2020, às 5:03 da tarde, estava com 69%. Enfim, eu quero salvar as informações em formato de histórico utilizando essa lógica, tá? Então vamos lá. O primeiro campo que eu quero trabalhar é um campo chamado de datetime, e eu vou chamar, gente, uma tag chamada data e hora. Sabe aquela tag que vocês utilizam aí no display? Então, é ela que eu vou chamar aí para o meu projeto, tá? Qual é o tipo de dado? Bom, o tipo de dado é datetime, tá? Agora eu vou inserir mais um campo para ser salvo. Qual é o nome deste campo? Bom, o nome deste campo eu vou chamar de nível. Vou chamar aqui, ó, de nível do tanque. Que tipo de dado que é? Bom, o tipo de dado é inteiro, né? Porque o nível do tanque é 0, 1, 2, 3, 50, 60. Então, é um número inteiro. Qual que é a fonte de dados? Bom, a fonte de dados, gente, nada mais é do que a tag nível, né? Que está conectada lá com o CLP.
É só fazer isso, gente. Salva, fecha, vou vir aqui em Organizer, né? Apareceu aqui o meu objeto de histórico. Vou dar uma renomeada aqui, tá? Vou renomear ele como histórico nível tanque. Então o nome desse objeto aí vai ser histórico nível tanque, tá? Bom, terminei de fazer as configurações, né, que vocês viram aqui, que é colocar as colunas que eu quero salvar no meu banco de dados. Uma é a data e hora e o outro é o nível atual. Agora, gente, o que eu preciso fazer? É fazer as configurações do banco relacionado a esse objeto de histórico. Então, o que eu faço? Eu seleciono o objeto histórico, clico com o botão direito, acesso a opção Propriedades, e aqui na aba Histórico eu tenho que fazer algumas configurações. Bom, essas informações de histórico vão ser salvas na onde? Bom, vão ser salvos, né, no objeto, no banco de dados que eu acabei de criar, tá? Qual vai ser o nome da tabela? Gente, eu vou dar o nome da tabela, vou chamar essa tabela de nível tanque, tá? Ou seja, o nome da tabela que eu queira que apareça lá no banco de dados é nível tanque. Sendo isso, vou dar um gerar tabela. Ele gerou a tabela com sucesso para mim. E olha só que interessante. Se eu vier aqui, gente, ó, no meu BD escada, que é o banco de dados que eu estou trabalhando aí com elipse, e colocar nova consulta, olha só, vou colocar uma query aqui, ó, select from tabela nível tanque. Vou dar um executar, olha só, o elipse criou para mim uma tabela chamada nível tanque. A primeira coluna aqui vai representar a data e hora, e a segunda coluna aqui vai representar aqui para mim o nível do tanque. Ou seja, vocês viram que o Elipse já criou, já configurou para mim a tabela de forma automática? Agora olha só a mágica, tá? Eu vou vir aqui, faltou uma outra coisa, gente, acabei esquecendo de falar para vocês aqui no objeto histórico. Você quer que os dados sejam salvos de quanto em quanto tempo? Qual é o intervalo? Eu vou colocar aqui o tempo de 3 em 3 segundos, tá? Então vou colocar aqui de 3 em 3 segundos, para que a cada 3 segundos ele vá lá no CLP, pega a informação do nível do tanque, salva no banco. Vai lá no PLC a cada 3 segundos, pega a informação do nível do tanque e salva no banco, né, mostrando qual é a data e hora respectiva daquele nível, né? Então olha só, gente, vou executar aqui. Nesse momento está 0, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, 30% do tanque, tá? Vamos contar 3 segundos. 1, 2, 3. Tá? Vou colocar aqui, ó, 50% do tanque. 1, 2, 3. Vou colocar aqui 70% do tanque. 1, 2, 3. Vou colocar aqui 100% do tanque. 1, 2, 3. Pronto. Vou fechar aqui. Agora olha só a mágica. Vou executar aqui a query select from. Olha só, gente, que bacana. A cada 3 segundos, ó, você pode perceber, às 16 e 6 e 21 ele salvou 0 graus, né? Às 16 e 24 ele salvou 0 graus, 0%. Às 27, 0%, depois 30, depois 50, ou seja, a cada 3 segundos aqui, gente, ele salvou para mim qual é o nível do tanque e qual é a data e hora em específico, né? Gente, você pode definir qual o intervalo que você achar melhor, a cada 3 segundos, a cada 1 minuto, a cada 1 hora. Isso aí é totalmente dependente do seu processo, tá? É o seu processo que vai determinar, tá? Então aqui eu coloquei a cada 3 segundos ele salva a informação. Você pode colocar a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada meia hora, não sei. Então, gente, acredito que ficou bem claro para vocês, né? Que o objeto histórico nada mais é do que um objeto que está associado a um banco de dados e associado, por exemplo, a uma tag de comunicação, e ele nada mais é do que um recurso que vai lá no seu CLP, coleta informação da tag de comunicação, salva numa tabela do banco. Coleta, salva, baseado em um intervalo de tempo, ou seja, é um histórico periódico, né? É um histórico em tempo real, né? Na verdade, chama de histórico, mas é uma gravação em tempo real aí, tá bom? E esses dados, professor, o que eu posso fazer com esses dados? Gente, através desses dados aqui, você pode gerar relatórios, através desses dados você pode
criar uma telinha de consulta, enfim, é possível fazer inúmeras coisas aí dentro do Ellipse, tá? Só que, gente, eu vou parar a aula por aqui. Nas próximas aulas eu vou mostrar como criar as telinhas de consulta, como criar relatórios, enfim, a gente vai brincar bastante aí com o banco de dados, tá? Bom, gente, o que eu quero como tarefa avaliativa, né? O que eu quero que vocês façam, né, como tarefa avaliativa para essa semana? Gente, o que eu quero que vocês façam como tarefa avaliativa, deixa eu pegar aqui. Cadê o arquivo? Deixa eu achar que eu já perdi aqui o arquivo. Rapaz, acho que eu perdi aqui o arquivo. Aulas práticas? Não, não está aqui. Banco de dados, laboratórios, achei. Tá? O que eu quero para essa semana como tarefa avaliativa? Gente, vocês criaram aí para mim, ao longo do curso, né, uma tela contendo 2 tanques, certo? E nessa tela eu tenho o nível 1 e o nível 2. O nível do tanque 1 e o nível do tanque 2. O que eu quero que vocês façam para mim, né, como tarefa avaliativa nessa semana? Gente, é simples. Eu quero que vocês peguem e criem um objeto de histórico, tá? E eu quero salvar as informações de forma periódica do tanque 1 e do tanque 2, ou seja, o tanque com líquido frio e o tanque com líquido quente. Eu quero que essas informações sejam salvas de forma periódica aí, tá? Para não poluir muito o banco, você pode colocar a cada 5 segundos, tá? O período aí de gravação, ou seja, a cada 5 segundos ele salva a informação do tanque do nível 1, do tanque do líquido frio, do tanque do líquido quente, tá? Aí vem, professor, mas eu preciso criar 2 tabelas? Não, presta atenção. Você pode, numa única tabela, salvar as informações dos 2 tanques. A diferença é que você vai criar mais um campo aqui, né? E esse campo você vai chamar, por exemplo, de nível tanque 1 e nível tanque 2, entendeu? Então, na mesma estrutura, ou seja, na mesma tabela, eu quero que vocês criem, salvem, né, as informações dos 2 tanques, tá bom? Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Acredito que essa primeira aula foi mais introdutória, entender os conceitos do banco de dados, né? Nas próximas a gente vai começar a manipular o banco de dados com mais detalhes, tá bom? Vou ficar por aqui. Forte abraço.